Pablo, nos explique aí essa história bizarra do Brasil Paralelo. Eu recebi a postagem do Rovai, um post que você fez do seu Substack, não é? E que está na Fórum também. Eu comecei a colaborar com a Fórum essa semana. Estou na família Fórum. Pois é, explique essa história bizarra do Brasil Paralelo, hein? É uma história bem parecida com o que a gente já viu, como inclusive um leitor meu apontou nos comentários do texto. É uma história bem parecida com o que a gente já viu em relação a filmes que são lançados através, por exemplo, filmes da Record, filmes de cunho religioso que são produzidos e são lançados e são sucesso de bilheteria. E quando você entra na sala de cinema, na bilheteria está esgotado, quando você entra dentro da sala não tem ninguém. É muito similar ao que está acontecendo. Inclusive, eu fico até triste, porque eu gosto muito do trabalho da Paris Filmes. Eu acho que eles têm um trabalho de distribuição muito importante, mas de forma recorrente parece que tem sempre uma parceria com a Paris Filmes. Eu não estou falando que a Paris Filmes é responsável por isso, mas a rigor, quer dizer, a gente não pode falar que é nada ilegal, mas é algo no mínimo estranho. Em relação ao Som da Liberdade, só para explicar exatamente o que está acontecendo, eu explico em relação a Paris Filmes o que eu disse. Eu recebi um release. Todo mundo, a gente deve ter recebido, obviamente. Eu acho até curiosíssimo eu receber release do Brasil Paralelo. E eles dizendo que eles tinham fechado uma parceria com Angel Studios, ou Angel Studios, que produziu um filme chamado Sound of Freedom, que no Brasil chama Som da Liberdade. Esse filme foi um sucesso inesperado nos Estados Unidos. É um filme que ele foi produzido, parte dele pelo menos foi produzido através de crowdfunding, e ele conseguiu derrotar Missão Impossível na bilheteria. Eles estrearam na mesma semana e ele conseguiu superar Missão Impossível e teve uma bilheteria surpreendente, principalmente considerando o orçamento baixo. E o filme, ele conta uma história supostamente real, e aí esse supostamente em caixa altíssima, porque o próprio estúdio, é curioso isso, o próprio estúdio, na página deles, oficial, eles têm, eu até linkei isso também, eles têm um texto em que eles explicam as várias liberdades criativas que eles tomaram, mas tudo bem, até também não é problema, quer dizer, não é problema, do ponto de vista de ficcionalização de história, sempre tem liberdade criativa, isso não é problema. O problema é quando você quer, ao mesmo tempo, tomar essas liberdades criativas e tentar vender a ideia de que a história que você está contando é de um herói exatamente como você descreveu. Então, isso não é uma contradição. Você quer fantasiar, mas ao mesmo tempo você quer que leve a sério. E é baseado na história de um cara chamado Tim Ballard, que, de acordo com a história dele, que ele mesmo contou e, enfim, deu várias entrevistas e virou uma mini celebridade por causa disso, ele fez algumas missões secretas, digamos assim, para salvar crianças que tinham sido vítimas de tráfico. E o filme conta essa história. Bom, de novo, a rigor até aí, sem nenhum problema. Um monte de histórias reais que são adaptadas com liberdades. Histórias, inclusive, esse Tim Ballard, ele é um apoiador do Trump. O que em si também, de novo, não é problema. Não é porque o cara é apoiador do Trump, não pode fazer um filme sobre ele. E uma coisa que eu sempre digo é que você pode discordar de um filme ideologicamente e ainda assim admirar o filme, como é o caso do Sniper Americano, que eu acho que é um grande filme, e é um filme que eu tenho uma repulsa absoluta de um ponto de vista moral. O problema em relação ao Som da Liberdade começa quando eles começam, primeiro, a distribuir ingresso de graça, não é só aqui, lá também. Se você entrar na página oficial do estúdio, tem uma opção assim, para comprar ingressos, e tem uma opção que é assim, não consegue pagar ingresso. Se você clica nessa opção, ele te leva automaticamente para salas de cinema na sua cidade que estão passando o filme, com as sessões já. Você clica, você ganha um código, você vai no site de alguma empresa parceira que vende ingresso, aqui no Brasil foi ingresso.com, e você insere esse ingresso e você ganha ingresso. E eles dizem na página deles que esses ingressos eles são disponibilizados por doadores que querem que outras pessoas vejam o filme. Então são pessoas que compram ingressos assim, em larga escala para deixar lá, para quem quiser ver o filme. Que é um negócio, primeiro, compre essa história quem quiser. Aí a gente chega no Brasil. Eu recebi esse release do Brasil Paralelo dizendo que eles tinham fechado uma parceria com o estúdio, a Angel Studios,
para divulgar o filme, para lançar o filme no Brasil. Por que a Brasil Paralelo? Esse filme foi abraçado nos Estados Unidos por uma dos grupos mais repugnantes e eu acho que com potencial perigosíssimo que existem da extrema-direita, que é o QAnon, que é um grupo de teoristas de conspiração. Os caras que acreditam desde que a eleição foi roubada e o Trump, na verdade, venceu. Depois venderam a ideia de que o Trump continuava no poder, que era tudo uma farsa, assim, que ele estava no poder ainda, que o Biden era um prisioneiro. Depois venderam a história, enfim, eles têm um monte, que o John F. Kennedy Jr. não morreu, que ele vai voltar, e que aí anunciaram um dia em Dallas que ele ia voltar, e um monte de gente foi lá esperar a volta do John. Então, é nesse nível. E uma das teorias que eles têm, e isso explica por que eles abraçaram o filme, uma das teorias de conspiração que eles defendem, é que existe uma grande organização secreta mundial que faz tráfico de crianças para roubar o sangue dessas crianças, para pegar certas propriedades desse sangue, extrair, esse é o nível científico, extrair propriedades desse sangue para injetar em pessoas poderosas, ricas, para que elas permaneçam jovens. E que os democratas dos Estados Unidos estariam envolvidos com isso. Essa teoria, vocês devem lembrar disso, essa teoria de tráfico de crianças relacionadas aos democratas resultou numa tragédia em Washington, que um cara desse QAnon entrou numa pizzaria, que eles diziam, uma das teorias é que no subsolo dessa pizzaria funcionava, parte dessa organização ficavam crianças presas ali, um maluco entrou com uma metralhadora... Pablo, ligados eles mencionavam muito a Hillary. A Hillary faz lá o papel de espantalho da extrema-direita americana, né? Por causa da misoginia. A Hillary, ela está envolvida em toda a teoria. Tudo. E aí esse cara entrou nessa pizzaria e matou gente. Então, quer dizer, por isso que eu falo, eles são perigosos. E aí, como o filme lida com o negócio de tráfico de crianças, o filme não aborda essa questão de extrair sangue para não sei o que e tal, mas ligue, né, os pontos. O cara é um defensor do Trump, o cara é abraçado pelos teoristas de conspiração, o filme toma um monte de liberdade em relação a tráfico de crianças, inclusive várias liberdades que foram criticadas por especialistas no assunto, como, por exemplo, defender a ideia de que essas crianças, elas normalmente quem sofre vítima de tráfico tendem a ser pré-adolescentes, não crianças pequenas. Estatisticamente, isso é errado. Mas apela mais ao público se você colocar criança pequena. Segundo, que na maioria absoluta dos casos, 90%, eu até linkei esse estudo também, 90% do caso, isso é um estudo mesmo, as crianças elas são sequestradas por pessoas próximas a elas. Sempre tem alguém próximo. No filme, é uma organização que usa concurso de mini-miss, né, esses concursos que eles chamam de pageant, tipo aquele do líder, que era Miss Sunshine, para sequestrar essas crianças. E o que é um outro problema, porque aí você meio que desarma o alarme de todo mundo, porque ninguém fica preocupado com quem está próximo, fica preocupado só com as organizações secretas, que sabe lá de onde e tal. Então faz sentido ter sido abraçado pelo QAnon. E o QAnon realmente abraçou esse filme. E tem uma outra ligação, que é o fato que o Jim Caviezel, que é o cara que interpreta o Tim Ballard no filme, e que interpretou Jesus no filme do Mel Gibson, ele é um desses malucos que acredita nessa teoria das crianças sendo sequestradas para tirar o sangue delas, não sei o que e tal. Ele já participou de um monte de conferência, digamos assim, discursando, falando sobre esse problema gravíssimo de crianças que são sequestradas para que o sangue seja roubado. Então, quer dizer, além de tudo, tem a ligação do protagonista, que é isso, é um maluco. E o filme foi enfim, então tem essa questão toda. Aí, quando fecha essa parceria com a Brasil Paralelo aqui, dá para você entender por que existe a ligação com o Brasil Paralelo, que é justamente uma produtora ligada à extrema-direita, ligada a uma série de produção de documentários, entre aspas, que são absolutamente fora da realidade, tentando fazer um revisionismo histórico repugnante, dizer que, na verdade, a ditadura salvou o Brasil de uma ameaça comunista, aquela imbecilidade total. E eles fazem parceria para fechar esse filme. Isso, quando eu recebi esse release, eu já estranhei bastante. E aí, enfim, algumas pessoas me mandaram alguns links para eu dar uma checada, algumas pessoas que preferiram que eu não falasse quem elas são, porque, enfim, não vem ao caso. Mas são links, todos os links que mandaram são links de domínio público, qualquer um podia ter achado. E acharam, por exemplo, no ingresso.com, e aí eu faço questão de frisar, né, porque é muito importante sempre que a gente não fique misturando as coisas.
O ingresso.com não tem absolutamente nada de errado nesse caso. Tá? O ingresso.com, como uma empresa da área normalmente faz, eles vendem códigos para, por exemplo, vamos supor que a revista Fórum queira fazer uma promoção para os seus leitores. E aí fala o seguinte, olha, se você assinar a revista Fórum, ou se você fizer participar disso, ou se você, enfim, cria uma promoção e fala, quem fizer isso ganha um ingresso. E aí a revista Fórum vai lá no ingresso.com, compra, sei lá, 100 promo codes e dá esse promo code para quem participar da promoção e a pessoa, né, troca o código por um ingresso. Isso não tem problema nenhum nisso. E é muito transparente, porque, como eu falei, as informações estão lá. Quando você entra em ingresso.com, eles falam das promoções, aí falam da Angel Studios, falam dos códigos, tem um código lá que é paralelo, que eu suponho que tem a ver com o Brasil Paralelo, e aí tem esse esquema todo dos ingressos de graça. E aí vem a minha questão, que eu já vi, e eu conversei com uma pessoa da área, que, de novo, pediu para não ser identificado, mas é uma pessoa que trabalha nesse mercado, e essa pessoa também falou assim, olha, eu nunca vi promoção desse tipo sendo feita sem que nada seja pedido em troca. Não é assim, compre um produto, ou assine não sei o que, ou faça não sei o que e ganhe o ingresso. No caso da Angel Studios, se você for direto no site deles, é só você pedir o ingresso que você ganha. Quem é que está pagando esse ingresso? E aí vem a questão da Paris Filmes que eu falei, que, de novo, nada ilegal, tá? Nada ilegal, é só estranho. Quem comprou, quando você vai lá no ingresso.com, e você vê lá na documentação do ingresso.com explicando a relação do promo code e tal, está descrito que esses ingressos estão sendo disponibilizados através de uma distribuidora chamada SM Distribuidora. A SM Distribuidora é a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme no Brasil. E isso, para mim, que é a parte mais estranha, porque eu não sei de nenhum caso, com todos esses anos na área, eu não sei de nenhum caso de uma distribuidora que compra um volume grande de ingressos para distribuir gratuitamente para o próprio filme, comprando ingresso para o próprio filme para distribuir gratuitamente, em troca de nada. E já é estranho. E aí vem a questão do Brasil Paralelo, que eles dão o código para quem assinar a Brasil Paralelo, para os novos assinantes da Brasil Paralelo. E aí a gente volta na questão da Angel Studios, porque eles dizem no site deles que os ingressos são disponibilizados por pessoas que doaram dinheiro, acredite na história ou não, mas isso é o que é a história oficial deles, doaram para quem não tiver dinheiro poder assistir ao filme. Só que ao mesmo tempo a Brasil Paralelo fez uma parceria em que só ganha ingresso quem assinar. Então, quer dizer, esses doadores, em teoria, saberiam que eles estão dando dinheiro para a Angel, dar para uma empresa particular no Brasil, para ajudar essa empresa a ganhar assinante. Então, quer dizer, a história é toda muito bizarra. E é isso que eu falo. Coisas similares aconteceram com o lançamento dos 10 Mandamentos, com Nada a Perder 2, esses filmes religiosos, filmes ligados a Record, em que você vê sempre isso, né? Que são filmes que você vai ver a bilheteria, porra, super sucesso. Mas você vê na sala de cinema, não tem ninguém. Tipo, quem comprou esses ingressos? Então é isso. A história, em resumo... Vamos lançar a nossa própria teoria da conspiração, então. Uma pergunta. Será que tem um interesse político por trás desse filme nos Estados Unidos, por causa da campanha que vem aí do Trump? Porque essa história a qual você se referiu da pizzaria foi bizarra. As pessoas acreditavam que os democratas acreditam ainda, envolvidos numa rede de pedofilia que levou uma pessoa a invadir. Você acha que esse filme pode vir a ser usado mais para frente numa campanha de fake news, tipo uma madeira de piroca lá nos Estados Unidos? O filme em si, ele não faz nenhuma acusação direta a democratas, etc. e tal. Eu acho que a questão do filme, inclusive o próprio diretor do filme, é engraçado isso, porque o diretor do filme é um mexicano, e ele já deu algumas entrevistas sobre isso, assim, ele apareceu o filme para ele dirigir, óbvio que para ele, dirigir um filme com um cara que inclusive é famoso, Jim Caviezel e tal, ele dirigiu. Mas ele já deu entrevista dizendo assim, olha, eu dirigi o filme, eu fiz o melhor que eu queria. Eu não concordo com essas teorias, ele lamenta que o filme tenha sido abraçado pela extrema-direita, então não é uma coisa, nem o diretor gosta do que o filme virou, para que o filme está sendo usado. Então isso é uma coisa que tem muito a ver com o Jim Caviezel e muito a ver com a produtora do filme, a Angel Studios, os produtores do filme.
Eu acho não, é óbvio que tem um interesse político, mas eu não sei se o interesse político é usar o filme em si para acusar, porque o filme eu acho que não dá muito espaço para isso. O que o filme dá espaço para fazer é para mobilizar base, para energizar e para criar raiva. Porque a gente sabe que boa parte da campanha da extrema-direita ela é movida à base de raiva. Né? Você usa a raiva para mobilizar as pessoas. E o filme, aí sim, ele se encaixa nisso. Né? Inclusive, até com a ideia, por exemplo, quando olha como é que são as coisas. Eu publiquei isso no meu blog ontem à noite, hoje foi publicado no fórum. Coincidentemente, um vídeo que eu tinha feito sobre o 1964, na época que foi lançado, que não tinha nenhuma atividade no YouTube, começou a receber comentário de novo e eu comecei a receber e-mail me xingando. Quer dizer, você vê que existe uma mobilização por trás, né? Porque quando você recebe e-mail, é porque você sabe que tem uma coisa organizada. Porque xingamento em rede social é todo dia. Né? Você vai lá, é bot e tal. Agora, para mandar e-mail, você sabe que tem um negócio organizado, principalmente quando são 3, 4, 5, 10 e-mails num espaço curto de tempo. Então eles usam, com certeza o filme tem esse objetivo de mobilizar a extrema-direita, mobilizar essa base, e de uma maneira que eles acreditam que é muito à prova de críticas. Porque, por exemplo, quando eu apontei essa questão em rede social, eu falei da questão, por exemplo, esqueci de uma coisa importantíssima. A semana passada, nessa última semana, o Tim Ballard, que é o herói do filme, ele foi desligado oficialmente da organização que ele fundou e que está no filme. Porque ele foi alvo de várias denúncias de assédio sexual. E a própria organização que ele fundou recebeu essas denúncias, analisou e o tirou da organização. E uma das coisas que ele fazia, de acordo com essas denúncias, essas missões secretas dele, por exemplo, que ele fazia para salvar crianças, ele ia com, por exemplo, com mulheres, né, agentes, entre aspas. Não eram agentes porque realmente não eram agentes de verdade, mas pessoas que estavam querendo ajudar. E aí ele viajava, por exemplo, para pousar, por exemplo, hospedar numa cidade como se fosse um casal disfarçado, e aí ele tentava convencer as mulheres que iam com ele a dormirem com ele na cama, a tomar banho com ele, a transar e tal. E, de acordo com 2 ou 3 dessas mulheres, ele inclusive dizendo coisas do tipo: até que ponto, até onde você está disposta a ir para salvar a criança? Olha que coisa repugnante isso. Olha que coisa nojenta isso. Esse é o herói do filme. Então ainda tem essa questão. Mas enfim. Pablo, eu só queria chamar a atenção, aliás, um espectador nosso, daqui a pouco eu vou botar ele aqui na tela, chamou a atenção disso também, de que isso é uma estratégia mundial. Alguém chamou aqui também um apito de cachorro mundial. É uma coisa que acontece nos Estados Unidos, acontece em outras partes do mundo, aconteceu no Brasil, com aquela chamada da Damares sobre as crianças sem dente no Marajó, que ela disse que ia apresentar provas e tudo mais, e nunca apresentou. Aliás, Gui, se a gente tiver o comentário aí do chat, pode colocar sobre isso. Então, não é algo sem sentido, é algo com uma direção, é algo com um objetivo. Né? Cadê os documentos da Zóia? Que a Damares disse, que o ministério dela disse que ele teria em mãos sobre crianças sem dentes no Marajó para sexo. Alguém já disse aí, é o famoso apito de cachorro. Vamos lembrar que a gente está lidando com gente que canta hino para pneu, com gente que pede intervenção de extraterrestre. Então, por mais absurdo que pareça para pessoas racionais que estão aqui discutindo, isso não é absurdo para quem ouve. Então, é uma estratégia mundial. Né? No Brasil, você já conseguiu dar uma olhada nisso? Não, é principalmente porque o tema, é isso que eu ia dizer, o tema é um tema que é muito delicado, porque a pedofilia, até engraçado, ontem eu estava falando sobre isso, eu estou dando um curso essa semana, e surgiu um assunto sobre um filme relacionado a isso, assim, e particularmente eu tenho mais repulsa a pedófilo do que assassino mesmo. Tipo, eu acho que é mais grave o cara abusar de uma criança do que matar alguém. E eu acho que boa parte das pessoas, a maioria absoluta pelo menos, quem tiver um mínimo de, enfim, humanidade, tem absoluta ouve sobre a pedofilia e é tomado por uma raiva profunda. E eles usam isso como escudo, porque quando eu apontei essas questões do filme, inclusive essas denúncias contra o cara, já apareceu gente falando assim: mas o filme denuncia pedofilia e tráfico de crianças, você é a favor de tráfico de crianças, é a favor de pedofilia? Quer dizer, faz um salto lógico, entre aspas, que é de uma...
como assim? Se apontar uma coisa estranha em relação à distribuição de ingressos do filme, ao uso político de um filme, que é relacionado à teoria de conspiração, endeusando um cara que é acusado de abuso sexual, como é que isso me transformaria em alguém que é a favor de tráfico de crianças ou é a favor de pedofilia? Mas quando eles fazem isso, é muito proposital. Não é à toa também que uma das acusações mais comuns que eles fazem contra a gente da esquerda, quando querem desmontar a pessoa, atacar a pessoa, é chamar de pedófilo. Eu tive um caso há uns 4, 5 anos, que tinha um perfil no Twitter chamado Inês Bolsonaro. Que é um desses perfis que eles eram cancelados, aí surgia Inês Bolsonaro 15, Inês Bolsonaro 16, 17 e tal. E aí o cara um dia pegou um tweet meu, um tweet de 2007, que eu tinha feito uma série de tweets enfim, sobre um assunto que não tinha nada a ver. Pegou um tweet que não tinha, completamente fora de contexto, que é o que eles fazem, tirou o contexto inteiro, tirou o negócio, colocou e falou assim, que eu era a favor é isso, me acusou de pedofilia, uma coisa assim. Uma coisa assim não, me acusou de pedofilia, mas tirando esse tweet do contexto. Eu passei uns 3, 4 dias recebendo centenas e centenas de e-mails me ameaçando de morte, me chamando de pedófilo, que é um negócio assim, por mais que você esteja preparado, porque você enfrenta esse povo, né, enfim, como no nosso caso, há anos e anos e anos, ainda assim eu admito que esses 3 dias foram 3 dias que psicologicamente foram muito difíceis, porque você vê centenas de pessoas te chamando de pedófilo que é a acusação mais a acusação mais grave que você pode ter em relação a alguém. E aí a ideia deles é isso, é calar a pessoa. Só que aí eles se deram mal, porque eu acabei descobrindo quem que era a pessoa por trás do perfil Inês Bolsonaro, expus o cara, que era um cara de uns 20 e poucos anos que morava, descobri tudo sobre o cara, que morava com os pais no interior de São Paulo, e aí, enfim, expus o cara, não sei o que, ele apagou o e-mail, apagou tudo. Mas o objetivo é calar, porque e é isso que me irrita profundamente, que me traz repugnância. É o fato deles usarem politicamente algo que é tão grave, que é tão pesado, de maneira que eles sabem que é mentirosa, hipócrita, para tentar calar adversário político. Ou para tentar ganhar ponto político, como a Damares, por exemplo. Gravíssimo o estudo que você está falando, viu, Pablo Vilaça? É muito grave tudo isso que você denunciou nesse seu post, que está na revista Fórum. Aliás, bem-vindo à revista Fórum como um escritor e crítico de cinema, mas gravíssimo isso, é um assunto que a gente deve... Espero que você vá continuar nele para a gente procurar o que está por trás desses... Desculpa. Acho que o som travou aí, Zé. O som travou. Não, digo, espero que você insista nesse assunto para que a gente continue acompanhando, né, os desdobramentos. O que eu acho que seria interessante acontecer agora, sinceramente, que seria o que pode acontecer, porque, como eu falei, a rigor não há nada de ilegal no que está acontecendo. O que há é de muito estranho. A gente pode até fazer, enfim, aquilo, teorias, que não são acusações, são teorias que teriam algum tipo de embasamento, como, por exemplo, quando você vê um monte de filme religioso que tem, enfim, a gente sabe como funcionam as igrejas, dízimo, etc., e de repente surgem teorias de que esses filmes são lançados dessa maneira para, de certa maneira, lavar o dinheiro, para o dinheiro poder entrar oficialmente através de bilheteria de pessoas... Teorias. Mas, a rigor, não tem prova, não tem nada, e principalmente em relação ao Som da Liberdade. Então, assim, não tem nada de ilegal. Há de estranho. Então, o que eu acho que deve acontecer agora, que seria bacana acontecer agora, que seria uma postura interessante, seria a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme, explicar qual que é a lógica deles comprarem milhares de promo codes para distribuir gratuitamente ingressos do filme que eles estão lançando. Quem está pagando esses ingressos? Não é a Paris Filmes. A Paris Filmes não está pagando para as pessoas assistirem ao filme dela. Com certeza não é a Paris Filmes. Né? O negócio foi feito através dele de acordo com o que está no ingresso.com. Então é isso. Por quê? Explica um pouco dessa lógica, só para não ter mal entendido, digamos.